Pessoal do canal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar um tema muito importante. Nós vamos falar sobre a taxa Selic, é a taxa de juros da nossa economia. Ou seja, é uma taxa que para investimentos em renda fixa, ela é muito importante, porque normalmente a maioria dos investimentos são atrelados a essa taxa, como poupança, CDB, LCI, LCA, Tesouro. Então, quanto mais elevada estiver a taxa Selic, maior vai ser o rendimento do teu investimento em renda fixa. Por outro lado, os investimentos em renda variáveis tendem a cair com uma taxa de juros elevada. Porque, pensa comigo, com uma taxa muito alta, os empresários eles acabam optando por não fazer tantos investimentos. E com isso, a economia acaba não girando, porque o dinheiro não é injetado, certo? Por isso que quando nós temos um cenário de taxa Selic muito elevada, normalmente o preço das ações está baixo. E quando nós temos um cenário de taxa Selic baixa, as ações, fundos imobiliários, tesouro pré-fixado, eles tendem a entregar prêmios maiores, né? Eles tendem a ter um rendimento maior, uma lucratividade maior. Até ontem, a nossa taxa Selic ela era 13,75% ao ano, certo? Então, o Copom se reuniu, lembrando que o Copom ele se reúne a cada 45 dias para analisar o cenário político-econômico do país, verificar como é que está a nossa inflação e com isso definir se terá uma elevação ou uma redução da taxa. E eles optaram por reduzir a taxa Selic em 0,5. Então, esse corte, a taxa Selic passou de 13,75% ao ano para 13,25% ao ano. Ivan, mas o que isso vai impactar nos meus investimentos? Eu tenho que mudar a minha estratégia de investimento, eu tenho que deixar de investir em renda fixa, passar a investir apenas em renda variável, comprar ações, comprar fundos imobiliários. Vamos lá. Antes de tudo, você primeiro tem que ter um controle total das suas finanças, né? Ter uma gestão financeira e, principalmente, ter uma reserva de emergência. A partir daí, você tem que manter os seus investimentos diversificados, porque hoje a gente está num cenário de queda da taxa Selic, mas nós não sabemos como vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. O cenário político no Brasil ele é muito complicado. Então algumas decisões são tomadas e essas decisões influenciam diretamente na nossa economia. Então um conselho que eu te dou é, se você já tem a sua reserva de emergência, continue diversificando. Uma parte do seu capital invista em renda fixa, a outra parte do capital compre ações, fundos imobiliários, faça investimentos no exterior. Por exemplo, eu utilizo a Avenue para poder investir fora, para poder comprar ações nos Estados Unidos. Porque caso a taxa Selic caia ou suba, eu vou estar protegido, porque a minha carteira vai estar diversificada. Então, fique calmo, fique tranquilo. Não pense que os seus investimentos vão cair e você vai começar a perder dinheiro. Não, existem cenários e cenários. Então, você vai ter que estar preparado para todo e qualquer tipo de cenário, seja com uma taxa Selic elevada ou seja com uma taxa Selic baixa. Lembrando que uma taxa Selic elevada, mais uma vez, favorece os investimentos de renda fixa. E uma taxa Selic baixa favorece investimentos de renda variável. Porém, eu deixo uma aspas aqui. Investimentos de renda variável e também investimentos pré-fixados, tesouros pré-fixados. Porque imagina que você compra um título pré-fixado a 13,75%, que era a anterior taxa Selic. E aí essa taxa ela começa a cair. Só que você já fechou o negócio com aquele valor, com aquela porcentagem. Então, quanto mais a taxa Selic cair, vai ser melhor para você, você vai ter um rendimento maior, porque você fechou a um preço, a um valor
muito alto, 13,75% ao ano, certo? Então, finalizando esse vídeo, continue diversificando os seus investimentos, mantenha uma parte em renda fixa, no caso o seu caixa, né? Mantenha uma parte em renda variável, ações, fundos imobiliários e tente diversificar um pouco também lá fora, principalmente nas ações da maior economia do mundo, que ainda é os Estados Unidos, certo? Então, manda esse vídeo para quem você conhece, que quer entender um pouquinho mais sobre taxa Selic, como funciona, para que serve, o que causa o aumento da taxa Selic, né? Uma baixa da taxa Selic vai favorecer quais tipos de investimentos. Então compartilha, comenta aqui embaixo, comenta o que é que você está achando dos nossos vídeos, é muito importante para poder dar engajamento para o canal. Beleza? Um forte abraço, até a próxima!